Nesse vídeo vamos falar sobre a dosagem da tireoglobulina no câncer de tireoide. A tireoglobulina é um exame extremamente importante que a gente utiliza para avaliar se o câncer voltou ou não, para avaliar se teve uma recidiva do câncer. Então é um marcador tumoral e só tem esse uso. Se esse exame foi feito antes da cirurgia, inclusive se você não sabe se tem ou não câncer de tireoide, não adianta realizar esse exame e não tem como interpretar, independente do valor de referência que o laboratório coloque, tá? É um exame que só serve para quem já operou. Então, se você já fez a cirurgia ou está planejando fazer a cirurgia da tireoide por conta de uma suspeita de câncer, é importante que você saiba o motivo e saiba interpretar esse resultado, né? No final, é algo que tem que ser visto na consulta médica, mas é bom já ter uma noção, tá? Então, vamos lá para algumas imagens. Já te peço para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo. Isso é muito importante para que esse canal ganhe relevância e cresça cada vez mais. Tenho produzido muitos vídeos para quem está passando por todos esses problemas da tireoide, seja os casos de câncer, seja os casos de doenças hormonais, até mesmo nódulos na tireoide. Então é muito importante se manter informado para enfrentar esse tratamento sem medo, tá? Então vamos lá. Essa imagem que você está vendo é uma imagem da anatomia da glândula tireoide, é uma glândula que fica localizada no pescoço e internamente, ao microscópio, a gente consegue ver que ela é formada por vários folículos, que são essas bolinhas aqui contendo o coloide. Nas paredes dos folículos nós temos as células da tireoide, que são as células foliculares. Então essas células são as principais células da tireoide, 99% da tireoide é composta por célula folicular e apenas uma pequena porção é formada pelas células parafoliculares, que ficam aqui próximas. Então as células foliculares, elas são as células principais relacionadas às funções da glândula tireoide e essas funções dessa célula, elas são utilizadas justamente no tratamento do câncer de tireoide, porque a célula folicular, ela vai captar o iodo para produzir os hormônios tireoidianos e ela produz a tireoglobulina. Então esses dois achados, captar o iodo e produzir a tireoglobulina, são duas ferramentas que nós temos no tratamento do câncer de tireoide bem diferenciado, que é justamente o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular. Então o carcinoma papilífero é uma mutação que surge na célula folicular que faz com que ela comece a se multiplicar e a arquitetura desse câncer, ele forma papilas, ele forma essas formações digitiformes e em geral elas têm alterações nucleares bem características que a gente consegue ver. As fendas são linhas dentro do núcleo do tumor e as pseudoinclusões, essas bolinhas brancas, que já foi até falado como esse cartoon da Orphan Annie, caiu em prova recentemente, por isso que eu tenho essa memória da patologia do câncer de tireoide. Então, o carcinoma papilífero, ele é um câncer bem diferenciado, ele é muito parecido com a célula folicular normal, então ele também capta iodo e ele também produz tireoglobulina. Então, essas duas estratégias nós utilizamos. O paciente que tem um câncer de tireoide, ele pode descobrir isso de duas formas. O nódulo ele pode ser descoberto à palpação do pescoço, um caroço geralmente de 2 centímetros ele já pode ser palpável facilmente no exame físico do pescoço, ou ele pode ser descoberto ao exame de ultrassom da tireoide. No exame de ultrassom a gente identifica uma lesão hipoecóica com bordas irregulares, com microcalcificações, que é o próprio câncer de tireoide. Então, em geral, essa é uma das formas de identificar esse problema. Quando temos um nódulo suspeito, é realizado o exame de punção para coletar material desse nódulo e o tratamento do câncer de tireoide, o tratamento principal é a cirurgia, é a remoção da glândula tireoide, ou por inteiro, ou apenas um dos lobos, um dos lados da tireoide. Na biópsia após a cirurgia, nós fazemos o que a gente chama de estadiamento, é avaliar quão avançado estava o problema, e na biópsia nós temos várias informações relacionadas a isso. Então nós temos a confirmação do tipo, a localização, a focalidade, se ele era um único tumor ou eram vários tumores, o tamanho desse tumor, as margens de cirurgia, se ele tinha invasão angiolinfática, se ele tinha extensão extratireoidiana e se ele tinha linfonodos acometidos. Todas essas informações são extremamente valiosas para a gente avaliar quão grave estava o problema, o quão inicial estava o problema, e aí, tendo esse diagnóstico da biópsia, é possível avaliar se o paciente ele é do risco de recidiva baixo, intermediário ou alto. Então, dependendo desse risco de recidiva, é o que vai ser decidido o próximo passo. Então, o próximo passo, após a cirurgia no câncer de tireoide, é a iodoterapia. Então, ela pode não ser necessária, pode ser necessária numa dose menor, que a gente chama ambulatorial, toma o remédio e vai para casa, ou a dose terapêutica, em que o paciente fica internado num quarto especial, isolado de outras pessoas, que em geral é como se fosse um quarto de hotel, então não é igual à cirurgia, é bem mais tranquilo esse isolamento. O preparo ele pode ser feito de duas formas: o convencional, em que o paciente suspende o hormônio
e fica 30 dias sem tomar o hormônio, ou o preparo com TSH recombinante, que ele não é tão eficaz quanto o preparo convencional, tá? Só é mais cômodo para o paciente porque não fica sem tomar o remédio. E após a iodoterapia, a gente vai para o segmento. Então, nesse período do segmento é onde entra a dosagem da tireoglobulina. Por que ela não é dosada antes? Porque o paciente tem a tireoide e o nódulo, e esse valor antes da cirurgia ele é muito variável, depende do tamanho do nódulo, depende da atividade. Se o paciente tinha tireoidite, esse valor pode ficar muito alto. E em geral só tem um uso, né, que é após a cirurgia. Então, quando faz a cirurgia, quando faz a iodoterapia, essa tireoglobulina ela fica exatamente como esse valor que você está vendo na tela, inferior a 0,2. Esse daqui é o resultado ideal da tireoglobulina. Todo paciente que passou por todo o tratamento, tireoglobulina, o valor ideal é inferior a 0,2, independente do valor de referência que vai ter lá no laboratório, né? Só que a dosagem da tireoglobulina ela é influenciada por outros fatores. Então, os pacientes podem ter o anticorpo antitireoglobulina alterado, e esse anticorpo antitireoglobulina, ele pode se ligar à tireoglobulina e falsear esse resultado. Então, às vezes o paciente tem uma tireoglobulina zerada, mas o anticorpo antitireoglobulina está bem positivo. Então, aqui ele está negativo, né? Inferior a 0,9. Se estiver abaixo do valor de referência é considerado negativo também, mas às vezes ele vem em 500, ele vem em 800, valores muito altos. Então, nesses casos, a gente não consegue confiar no valor da tireoglobulina porque a antitireoglobulina está positiva. Outro fator que influencia a dosagem da tireoglobulina é um exame extremamente importante em todo paciente que passa pela cirurgia, que é a dosagem do TSH, o hormônio tireoestimulante. Então, o TSH ele influencia diretamente as células bem diferenciadas da tireoide e, obviamente, o câncer de tireoide. E quando o TSH está muito alto, essas células elas ficam estimuladas, é o hormônio tireoestimulante. Então, o TSH alto ele estimula as células da tireoide e do câncer de tireoide, e essas células começam a liberar mais tireoglobulina na circulação. Então, se o TSH sobe, a tireoglobulina sobe. Se o TSH baixa, a tireoglobulina baixa. Os valores de TSH para quem fez a cirurgia, eles são tabelados, e para cada estadiamento nós temos uma meta-alvo. Então, os pacientes de tumores de baixo risco podem ficar com TSH entre 0,5 e 2,5. Os pacientes de alto risco, a gente quer um TSH lá embaixo, menor do que 0,1. Então, quando o TSH está baixo, a tireoglobulina, em geral, fica baixa também. Às vezes, os pacientes que estão acompanhando, que aí algo que eu faço no meu acompanhamento é utilizar uma planilha de segmento. Eu entrego isso daqui para os pacientes que eu atendo presencial e a gente anota todos os exames, as datas dos exames, a dose que está tomando atualmente do hormônio, o valor de TSH e o valor de tireoglobulina. Então, se o TSH sobe, é normal a tireoglobulina subir, mas às vezes o paciente se assusta muito com isso, porque o valor ele não, nem sempre ele é 0. Às vezes ele dá certas flutuações e, em geral, isso não é um sinal de recidiva. A gente só tem um risco de recidiva quando a gente vê um aumento consistente a cada dosagem de exame, né? O TSH a tireoglobulina vai subindo. Então é muito importante manter a calma, saber que a maioria dos casos não tem recidiva, ou mesmo quando tem recidiva, ela é totalmente tratável e curável, né? Então precisa ter bastante paciência, além de dosar o exame laboratorial, TSH, T4 livre, tireoglobulina, antitireoglobulina. Associado a isso é feito o exame de ultrassom. Então, a dosagem da tireoglobulina ela é bem mais sensível e ela se altera primeiro do que o exame de ultrassom. Então, os pacientes que vão ter uma recidiva, o primeiro exame que se altera é a tireoglobulina. Ela pode começar a subir de forma consistente meses a anos antes de aparecer uma lesão no exame de ultrassom. Então, o primeiro passo, aparece a tireoglobulina alterada, a gente faz o exame de ultrassom e não acha nada. Em alguns casos é possível fazer um outro exame de imagem, que seria a pesquisa de corpo inteiro, ou até fazer a própria iodoterapia, porque se tem uma suspeita de doença microscópica, você trata tudo, tá? Mas em geral, esses são os pontos a serem avaliados na dosagem da tireoglobulina. Alguns pacientes, cadê eu tinha anotado aqui? Alguns pacientes veem uma tireoglobulina alterada, então uma tireoglobulina de 6,4 ou até valores bem altos, uma tireoglobulina de 46,97. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, como estava o TSH, como é que foi a cirurgia, como é que foi a biópsia, qual é o risco de recidiva para aquele caso, e em geral, ter tiroglobulinas elevadas assim, elas precisam ser investigadas, porque nesses valores é comum já ter linfonodos positivos e fáceis de serem avaliados e identificados no exame de ultrassom, tá bom? Mas era isso que eu tinha para falar, né? Trouxe um parâmetro de todo o tratamento do câncer de tireoide para que você entenda a importância da dosagem desse exame, tá? E saiba que, na maioria dos casos, esse tipo de câncer é altamente curável.
não precisa se desesperar por conta da dosagem da tireoglobulina. Eu já tive pacientes que tiveram a tireoglobulina alterada e viveram anos e anos e nunca apareceu a recidiva. É algo que pode acontecer, né? Tem até uma frase que um professor meu falava, que é: a tireoglobulina não é veneno, ela não mata, não é a tireoglobulina que mata. Então precisa ter os pés no chão para saber interpretar esse resultado, e o paciente precisa ter a cabeça no lugar para entender que no segmento do câncer de tireoide nada é feito às pressas. É algo que é lento, a cada 3 meses você vai fazendo esse exame e às vezes o exame tem uma leve flutuação, então você vai ficar 3 meses esperando até ver se no exame seguinte vai ter alteração. Então é preciso muita calma para não tomar uma decisão, né, intempestiva e acabar prejudicando o acompanhamento. Tá? Às vezes eu tenho mais medo até de uma própria cirurgia, uma segunda cirurgia, um esvaziamento cervical após a tireoidectomia total, ele pode deixar muito mais dano ao paciente do que o próprio câncer de tireoide. Em alguns casos ele é facilmente tratável e às vezes nem sequer precisa de uma segunda cirurgia. Você pode acompanhar uma micrometástase ali que está estacionada e é fácil de avaliar no exame de ultrassom, tá? Então precisa ter bastante calma, tá bom? É isso que eu tinha para falar e até o próximo vídeo. Valeu!